Tá começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um PodQuest. Estou aqui com elas, a Ana e a Bia. Aê! Olá! Pra gente falar de um retiro de mães e filhas, que recém saiu do forno, tá quentinho. A gente fez faz pouco tempo ele e a gente quer compartilhar então aí com os líderes de ministério, líderes que fazem retiros também, pra compartilhar ideias, que é o propósito desse podcast, né, gurias? Sim. Então vamos começar! A gente vai começar então falando um pouquinho só sobre o tema. O tema desse retiro era Aprendendo a Caminhar. Eu vou pedir pra Ana nos contar um pouquinho de qual era a ideia geral desse Aprendendo a Caminhar. Em que direção vocês foram aí nesse retiro? Então, é para aquelas que ainda não sabem caminhar. Não, tô brincando. A gente pensou no sentido de que muitas vezes a gente ensina falando, né? E acho que isso quase todas as pessoas querem ensinar falando, mas na verdade as pessoas aprendem muito mais vendo, principalmente as crianças, do que ouvindo. E inclusive tem pesquisas nessa área e tudo mais. Então a gente também quis incentivar as mães a serem exemplos na vida das filhas. E de que forma as filhas podem então estar ouvindo e honrando aquilo que as mães ensinam, né? A gente também frisou da importância de as filhas não terem só as mães como exemplo, porque as mães não são perfeitas, por incrível que pareça. E então, de que existe sim um caminho mais perfeito que elas podem buscar e revelado através das escrituras, né? Então, esse foi um geralzão, assim, do que a gente falou no retiro. Muito bom. E mais pra frente a gente vai também esmiuçando como isso foi dividido em cada dia e tudo mais. Mas por enquanto tá bom, já deu pra ter um gostinho. E eu vou pedir pra Bia explicar um pouquinho, assim, de como a gente preparou o ambiente também dentro dessa temática do Aprendendo a Caminhar. Tá, então a gente quis trazer muito a ideia de caminho, então tinha muitos calçados de vários tipos, de vários tamanhos. Muitos cheiros diferentes também. Muitos cheiros De diferentes. chulé, no caso? Não, tô brincando. Não, mulher não tem chulé. Flores. Flores, Ah, tá, de flores. flores. E a gente também teve, a gente vai falar mais pra frente depois, mas a gente teve estações de ensino e a gente trouxe alguns elementos de algumas estações na decoração também, pra elas já irem tendo essa curiosidade, tipo, o que chá tem a ver com a ideia de caminho e tal. E também tinha, né, os presentinhos de chegada, que daí tinha os nomezinhos delas, que daí o crachá era um chinelinho, tipo, tudo remetia à ideia de caminhar, de estar num caminho, assim. Muito bom. Então, já que nós estamos num caminho, vamos começar esta jornada para dentro do nosso retiro de mães e filhas aprendendo a caminhar. Simbora? Vamos. Show! Vamos dar-lhe! Tá, vamos começar então com o primeiro bloco do programa. Ali, na sexta-feira à noite, que foi quando as mães e filhas chegaram, a gente tem o nosso momento de boas-vindas e recepção. A Bia já falou um pouquinho do presentinho, mas vocês podem comentar um pouco mais do que tem nesse momento? Então, elas chegavam, tinha muita gente que não conhecia, nunca tinha vindo, então a gente mostra o espaço para elas, onde que elas, os dormitórios, banheiro, né, coisa arada. E então elas chegam no nosso espaço do check-in, onde elas vão receber aquele presentinho especial, que tem água, tem o nome delas, tem o crachá, né, tem uma comidinha que se elas vêm direto do trabalho, elas podem já comer. E também elas têm o espaço onde elas vão escolher quais os sorteios que elas querem fazer parte. Antes de começar cada capela, a gente tem esse momento de sortear alguns brindes. E esses brindes, eles têm algumas temáticas, assim. Tem pra mulher que gosta mais de esporte, quem gosta mais de arte, de coisas de cabelo, de papelaria, assim, pra abranger elas. E elas podem escolher quais elas querem fazer parte. Depois disso, a gente tem o jantar, daí elas podem já conhecer outras mães, outras filhas, ou passar um tempo com as amigas que elas trazem. E depois disso, então, a gente tem a nossa primeira capela oficial de boas-vindas. A capela de boas-vindas. Então, vamos para a nossa capela de boas-vindas. Vou pedir para Ana explicar um pouquinho aí da nossa capela de boas-vindas, o que tinha nessa capela, o que é o momento de capela também, aquela ideia geral, assim, né? Só para a galera saber aí que tá nos ouvindo. Então, o momento de capela, normalmente, ele é um momento de ensino,
mas ele também, a gente faz ele de uma forma bem dinâmica. Esse primeiro momento era realmente mais os boas-vindas, explicar o que é o Quest, a nossa filosofia, apresentar os nossos missionários. E ali a gente teve também um momento de quebra-gelos, né? E aí, acho que a Bia pode falar sobre os quebra-gelos? Sim, foi muito divertido. É muito legal ter esse momento que elas já estão rindo juntas, já tem alguma coisa pra contar. E a gente teve algumas brincadeiras que eram entre mãe e filha, ou entre mãe, filha, avó e bisavó, porque a gente teve 4 gerações de uma família só. Minha nossa. Foi muito legal isso. Mas, enfim, que era, né, em família, que elas estavam rindo juntas. E, cara, isso por si só já é muito massa. Também Fala tinha pra os gente, outros... então, um pouquinho aí dos quebra-gelos. Quais que eram e tudo mais, Tá. pra galera que tá ouvindo também ter essa ideia aí. Tá, um que já foi muito engraçado era o Frases de Mãe. E esse era muito engraçado mesmo. Porque, não sei a mãe de vocês, mas, né, as mães, elas falam coisas muito parecidas, né? Então a gente juntou várias frases de mães e a ideia delas era as filhas perceberem se as mães delas já tinham falado aquela frase. E daí tinha pontuação. Tipo, se a mãe tinha falado na vida, era 1 ponto. Se a mãe tinha falado naquela semana, era 3 pontos. E se a mãe tinha falado naquele dia, era 5 pontos. E era muito engraçado ver elas reagindo assim. E daí falava, não sei o que, leva o casaquinho. Todas elas, ai, a minha mãe sempre fala isso, não sei o que. Foi muito engraçado. Ah, ótimo, você já cria uma baita de uma interação ali. Sim, e elas já vão se identificando, né? Tipo, a minha mãe também fala isso, a minha mãe também fala isso, né? E que foi engraçado. Aí depois a gente teve umas atividades de soquinhos. A gente fez... Se bater. Não! Explica isso aí direito. Não. Só que, tipo, soco, bate, soco, vira, blá, blá. Ah, aquelas de dupla, assim? É, de dupla. E também uma do pão. E daí elas tiveram que aprender juntas. Uma musiquinha do pão. A musiquinha do pão. Muito bem. Isso aí a gente não tem como falar pra vocês agora, vocês vão ter que se virar pra tentar entender. Ou na apostila vocês procuram depois. Isso. E depois disso também, elas tinham que... Esses todos eram em família. Depois disso, a gente teve uma que era mais com outras pessoas que elas tinham que se apresentar e tal, falar sobre por que elas estavam aqui, de onde elas vieram, assim. E daí, essa parte também foi muito legal. Elas estavam muito querendo, tipo, ouvir das outras pessoas já e super se enturmando, assim. Então, nessa primeira capela, teve, antes de tudo, uns quebra-gelos pra elas irem se conhecendo, Isso. certo? Ah, muito bem. Então, depois dos quebra-gelos, com a galera ali dando risada, teve um momentinho também de introdução, certo? Certo, isso. Até eu acho interessante falar que antes da introdução a gente teve um louvor e a gente fez esse louvor de uma forma bem criativa. Inclusive, a Bia foi quem conduziu, talvez ela consiga explicar mais o louvor. Então, nesse primeiro louvor, a gente queria trazer muito a ideia de gratidão. E a gente não fez da forma tradicional de ser alguém conduzindo com música e todo mundo cantando junto. A gente ouviu algumas músicas que falavam de coisas bonitas da vida, assim. E a gente pensou também muito... Porque, assim, Cara, a gente foi muito abençoado, porque nesse final de tarde a gente teve um pôr do sol maravilhoso. Então deu pra fazer muito link com isso já, porque tinha muita gente tirando foto, muita gente lembrando disso e tal. E a chegada até o Quest passa por muitos lugares bonitos, assim. E a gente trouxe então essa perspectiva de olhar pro nosso caminho, né? Pra nossa vida e do quanto de coisas bonitas que existem na vida. E do quanto às vezes a gente não para pra agradecer a Deus por essas coisas, porque isso também é graça de Deus, né? Então a gente ouvia algumas músicas e a ideia era que elas parassem pra relembrar coisas que já aconteceram na vida delas. E então a gente trouxe um papel craft e canetas que enquanto elas iam ouvindo e lembrando das coisas, elas podiam ir lá... Expressando gratidão. a Deus. Escrever, Olha assim. só. Seja colocar tópicos, ou teve gente que escreveu, tipo, coisas compridas, assim, né? E foi muito bonito ler aquelas coisas, assim. Depois a gente colocou na parede para as outras também poderem ver o que tem acontecido na vida de cada uma, assim, né? E foi muito massa, assim. Foi super simples, mas foi muito legal. E depois disso a gente teve, então, o nosso momento de introdução do ensino, que a Ana que deu. Essa capela, então, ela foi um pouco mais rápida, de 5 a 10 minutinhos ali. E a gente começou a falar sobre caminhos, tombos, passos que a gente dá na vida. E pra falar sobre isso, a primeira coisa que, então, a gente passou foi um vídeo de uma menininha onde ela tá aprendendo a quebrar uma tábua. O que ela luta mesmo? Taekwondo, eu acho. Algo nesse estilo, assim, né? E aí a professora, enfim, né? Fica lá ensinando ela
Mas ela repete exatamente o que a mulher faz. Tipo, ela não quebra a tábua, ela fica repetindo todos os gestos. Foi muito engraçado. E depois disso, então, a gente começou a falar sobre quando a gente aprendeu a caminhar. E pra isso a gente tinha já pedido antecipadamente para as mães enviarem os vídeos das crianças, das filhas, né, aprendendo a caminhar. Cara, coisa mais fofa. Muito, muito fofas. E as meninas não sabiam que esse vídeo ia estar lá, então todo mundo amou, assim, foi bem engraçadinho, bem fofinho. E foi basicamente isso, assim, a gente compartilhou também sobre os tombos que a gente leva na vida. Isso foi bem engraçado, minha. A gente focou mais nos tombos que não machucam tanto, né? Então, compartilhamos os tombos tolos que a gente cai. E foi mais isso, falando sobre os nossos passos, caminhos e tombos que a gente leva na vida. Muito bom. Essa aí é uma baita de uma introdução, já vai aquecendo a mente da galera pro que vem depois, né? Uhum. Então, depois desse momento inicial de capela, de introdução, também teve um momento mais light ali, né? Sim. Então, Bia, fala pra gente aí o que foi feito na noite da sexta-feira. Depois disso, a gente teve, então, o nosso balde, que é aquele docinho que vem de noite, um chazinho também, né? Pra elas dar uma desoplada, conversar e tal. E depois, a gente voltou, então, pra ter mais uma atividade. E, cara, essa atividade foi muito engraçada. Conta pra gente, então. Tá, o nome que a gente deu foi Batalha de Samba de Meia, pra vocês terem ideia de onde a gente tava chegando. Mas elas tinham que vestir a meia, tipo, colocar só na ponta do pé, e daí a meia ficava longa pra fora. E aí, o objetivo delas era tirar a meia das outras pessoas. Cara, foi muito engraçado. Mas com a música ficou ainda melhor. Com a música ficou ainda melhor, foi muito bom. Mas o melhor pra mim era a bisavó lá daquela família de 4 Sim. gerações. Ela era 79 muito esperta. anos. Aham. Ela tinha uma tática pra tirar a meia dos outros, que as pessoas iam tentar tirar o dela, e quando tentava tirar o dela, ela tirava dos outros. Cara, era incrível, era muito bom. Daí foi muito engraçado, a gente riu muito, assim, foi muito bom. Muito bom. Então, essa aí é a finalização do dia 1, Sim. certo? Aham. Então, na sexta-feira à noite, vai dormir a galera, todo mundo. E o dia começa no sábado de manhã com a Roda de chimarrão. tradicional roda de chimarrão. Então, depois da roda de chimarrão, a gente tem ainda um outro momentinho ali, que é o momento do café da manhã. E depois do café, entramos já no devocional. Ana, explica um pouquinho pra gente aí do devocional desse primeiro dia. Diz que foi bem interessante, né? Foi, claro. Nesse primeiro devocional, então, a gente falou sobre a mulher briguenta. Lá em Provérbios, então, tem um texto que fala da mulher que fica reclamando, ela é como uma goteira caindo na tua cabeça. E é na cabeça que a goteira cai ou é só uma goteira? Ah, nem lembro. Não sei. Mas é Mas essa é a ideia. irritante. É irritante, a ideia de irritante. passar que é irritante. Então, a gente, de uma forma irritante, a gente quis fazer esse devocional, onde cada mães e filhas, né, cada grupo familiar ali, pegava um copinho cheio d'água e furadinho, assim, e uma delas tinha que segurar esse copo em cima da cabeça da outra, enquanto a outra ia lendo, então, o texto que tá lá em Provérbios, né? Nada como isso pra experimentar na Exatamente. pele o que o provérbio tá querendo dizer. Exatamente, sentiram, se irritaram, se molharam. E esse foi, então, o primeiro devocional, né? Falando... incentivando a não fazer isso, no caso, né? Sim. Muito bem. Depois do devocional, a gente entra no momento de capela e tem algumas coisinhas ali antes do ensino. Bia, Tá, então, a gente começou com o sorteio, e daí já é super divertido, elas querem chegar lá no horário, dica, isso é muito bom. Aí as pessoas ganharam o sorteio, tivemos uma sketch engraçada, era bem simples assim, mas era sobre alguém que tava tentando sair de casa e a mãe ficava fazendo pergunta, daí tinha a avó surda que não entendia nada e repetia a pergunta, no fim a pessoa não sai de casa do jeito que ela queria. Foi bem engraçado. Depois a gente teve um quebra-gelo de novo. Foi bem engraçado também. O objetivo de cada mãe e filha, cada dupla, cada trio, era se levantar sem usar as mãos. Elas podiam se apoiar uma na outra. Então elas De começavam, sentada de costas, e elas podiam se apoiar uma na outra, mas não se apoiar no chão. E elas não podiam falar palavras além de dá. Não só podiam falar dá. Dá. E, cara, foi muito legal. Elas conseguiram. A gente conseguiu. Isso depois foi de o várias melhor. vezes tentando. Foi bem divertido. E depois teve o louvor, certo? Teve louvor. E nesse louvor a gente
Então, no anterior a gente falou sobre perceber as coisas do caminho. Nesse era falar mais sobre quem que é esse Deus que nos acompanha na estrada da vida. Então, a gente ouviu e leu sobre alguns nomes que Deus se apresentou ou que pessoas nomearam Deus no Antigo Testamento. E elas tiveram, então, tempo para olhar para alguns desses nomes e poder refletir como que Deus tem se apresentado para elas nesse momento da vida agora, sim. E depois algumas compartilharam e foi muito bonito ver isso também. Uhum. Muito bem. Então aí foi o nosso momento de louvor, que também já dá aquela preparada pra galera já entrar nesse modo reflexão, né? E entrando no modo reflexão, a gente teve um momento de ensino no sábado de manhã. Uhum. Ana. Então, esse ensino abrangeu aquilo que eu já falei no início do podcast, do porquê falar sobre caminhada, né? E o que isso tem a ver com elas. E aí eu puxei o gancho. O gatilho O não, gatilho pelo amor de Deus. Puxou o gancho. Daquilo que foi na primeira capela também, né? O que isso tem a ver com tombos, o que isso tem a ver com aprender a caminhar. Então, foi realmente o início, assim, daquilo que a gente ia continuar vendo durante todo o final de semana, né? Uma aprofundada. Uma assim. aprofundada. E ali também eu expliquei de que forma que isso ia funcionar. A gente trabalhou com estações. Posso explicar já as estações também? Explica. Então, a gente teve... É um jeito um pouco diferente de trabalhar o ensino, que a gente está acostumado muito nos retiros. Tem aquele momento de palestra, né? Então, vocês vão ver que nesse retiro que a gente vai falar agora, tem um momento de estações de ensino, que é um pouquinho diferente. Eu vou pedir pra Ana, então, pode explicar pra nós aí. Show. Então, a gente dividiu elas em grupos menores, assim, mas cada mãe com sua filha, né? Ou com mais de uma filha, enfim, mas cada família junto. E cada estação, nós fizemos 4 estações, e cada estação tinha o seu local específico, com uma facilitadora nesse local, onde tinha uma atividade prática, né? E depois um ensino bem específico sobre aquela atividade. Então, ali nessa primeira capela, eu também já expliquei que o nosso ensino seria dessa forma, né? E que a gente teria exemplos concretos de como aprender a caminhar como mãe, como filha e na vida com Deus também, assim, E olha né? que legal, pra elas chegar nas estações, elas tinham que caminhar, não é mesmo? Exatamente. Aí, ó, pega essa referência aí, gurizada. No final da capela também a gente fez um momento onde no início elas ganharam uma mochilinha, né? Na chegada. E aí no final da capela, elas deveriam pegar a sua mochilinha que ganharam no início e achar algo da natureza que representasse o ensino que elas tivessem uma com a outra, assim. Então, elas caminharam, né, pela natureza aqui do Quest e foram atrás desses itens que representassem algo. Muito bem. Se você tá curioso pra saber quais estações, calma aí que a gente vai chegar lá. Então, esse foi o primeiro momento de capela, finalizando ali a manhã do sábado. Aí a gente teve o almoço e deixou aquele tempinho pra digerir tudo. E lá no início da tarde, a gente propôs uma oficina. Muito legal. Vou pedir pra Bia explicar como é que foi essa oficina aí. Essa oficina, então, foi em grande grupo e elas tiveram... Era mais pra elas passarem um tempo juntas, assim, criando um colar. Ou uma pulseira, uma pra outra, assim, ou juntas, né? Pensar na ideia e tal. Então, a gente dispôs de miçangas, dos fios e coisa arada. E a gente se baseou bastante naquele provérbio que fala que Aquela... Escutar o ensino da mãe é tipo... como um uma adorno joia. pra sua cabeça e um Joia, colar um pro seu colar. pescoço. Isso. Aí, ó. tem colar no versículo. Aí. Então, não foi um momento super profundo, era mais pra elas passarem tempo juntos, assim, mas que tem a ver com mãe e filha, que lembrava, né, esse versículo também. Muito bem. Então, esse aí foi o nosso momento de oficinas ali no início da tarde. E depois a gente vai entrar, então, no primeiro momento de estações. Acho que só pra gente se organizar, que eram 4 estações, mas cada mãe e filha, elas participavam de quantas por vez? 2 por vez. E a gente 2 teve, em cada momento de a estação. gente teve esse momento e um momento domingo. Beleza, Isso. então vamos fazer assim nesse esquema aí, vamos explicar 2 agora, e depois no outro momento a gente explica as outras 2, pode ser? Show. Bora lá, então. A primeira estação foi a do chá. Então, muito gostosa essa estação. Elas tomavam chás, né? Mas elas iam escolher o chá que representava... Cada chá, ele representava um fruto do espírito. E elas iam escolher o chá ou o fruto, no caso, né? Que elas queriam desenvolver.
tanto na sua caminhada como mãe ou como filha, quanto na caminhada de vida pessoal. Então, elas escolhiam o seu chá, depois elas tinham um momento juntas com... Tipo, de preparar o chá, assim? Elas... Era sachê, né? Então, elas preparavam o seu chá ali de uma forma mais fácil, assim, né? Então, elas preparavam o seu chazinho. E depois tinha um momento onde elas sentavam e, de fato, tomavam esse chá conversando sobre aquilo, né? E tinha uma folha guia até com perguntas. E foi um momento onde elas compartilharam quais eram as suas, talvez, fraquezas, né? E que elas teriam a oportunidade de também estar entregando isso para Deus, pedindo, né? Por esse fruto, por esse gomo, né? Que do momento espírito. mais rico entre mãe e filha. Foi né? muito massa. Muito bom. Então, depois não, né? Enquanto isso, estavam acontecendo várias estações. Então, Bia, explica pra gente aí uma segunda estação que a gente teve. Tá. A segunda que eu vou explicar, então, é a do sapato. A ideia, então, tinha vários sapatos diferentes dispostos e cada dupla de sapato tinha alguma temática. Então, por exemplo, tinha o salto alto e a rasteirinha na mesma dupla. E nessa, então, tinha um papelzinho que falava sobre arrogância e sobre olhar pra si mesmo, tipo, a rasteirinha, né? Lá no chão, assim, olha pra si mesmo como com menos valor do que realmente tem. Então, mostrava 2 pontos extremos, assim, e elas tinham que conversar, então, sobre como que tem sido esses pontos pra elas. Aí tinha outro que era sobre Crocs e sobre sair da zona de conforto. Sempre tinha alguma dupla que falava de sapato, mas que falava sobre alguma outra coisa. E tinha também, que esse era muito bom, que era a sandália dos israelitas, então. E daí pra também olhar pra como Deus tem cuidado da vida delas e tal. Então, elas tinham propostas diferentes em cada duplinha de sapatos. E elas tinham que estar descalço, calçar esse calçado, dar alguns passos pra realmente, tipo, sentir um Sentir na pouquinho. pele. E daí elas conversavam depois sobre... O mais engraçado era ver elas vestindo os sapatos de criança. Muito bom. Muito bem, então. Esse aí foi o nosso primeiro momento de estações, onde cada mãe e filha experimentou 2, né? E depois a gente entra ali no nosso lanche, tempo livre. Teve alguma coisa especial aí no nosso tempo livre para as mães e filhas? Sim, a gente ofereceu pra elas também pularem corda, pra brincar de elástico, dessas coisas que talvez era muito mais comum a mãe brincar assim, mas que a filha tinha a oportunidade de aprender. Mas também era um momento bem livre onde elas podiam aproveitar do nosso espaço, né? E foi muito legal ver elas jogando. A gente tem aqui o famoso Gaga, e foi muito legal ver as mães jogando Gaga com as filhas. Se você Elas não estavam... sabe o que é um Gaga, pesquisa na internet. Aí é um jogo extraordinário, É gurizada. muito bom. Mas pesquisa jogo Gaga. Jogo Gaga, que vai aparecer a Lady Gaga. É verdade. Obrigado, Ana, por esse detalhe importantíssimo. Muito bem, então depois do nosso lanche tempo livre, a gente, antes de entrar no banho, as mães e filhas foram convidadas a estar na capela. Por quê? Porque às 6h30 as mães estavam na capela. Então, elas foram lá para receber um aviso. Antes de iniciar o retiro, a gente tinha pedido para cada uma delas trazer um item ou um acessório especial delas e que elas, então... A gente não falou por quê, na verdade, né? A gente só pediu pra elas trazerem e elas trouxeram. Então, nesse momento de capela, a gente explicou que elas iriam pegar esse seu item e iam entregar, fazer um rodízio, digamos assim, a mãe pra filha, a filha pra irmã, ou, né? E elas iam explicar o porquê que aquele item, qual era a história por trás daquilo, né? O porquê que era especial. E depois elas iriam pro jantar usando esse item que elas receberam. E tendo também essa questão de você cuidar daquilo que é da outra pessoa, né? Da mãe, da irmã, enfim. Ou da filha. E você cuidar como se fosse teu, mas também percebendo que às vezes a filha gosta de algo que a mãe nem faz ideia do que tem por trás daquilo, assim, né? É só, ela gosta. Mas às vezes tem uma história, às vezes tem um significado, né? Então, foi bem legal ver elas no jantar também, com seus itens, assim, né? Teve menina que trouxe a sua bonequinha que dormia junto, e daí tava a mãe segurando. Teve uma que colocou um laço enorme, assim, na cabeça, uma mãe, né? Que era o laço preferido da filha. E teve histórias também, assim, mais profundas, assim, teve a senhora, né, que tava lá, assim... Que era mais velha, que era a mais velha. Ela... levou uma aliança, e aí ela
deu pra filha essa aliança, né? E, enfim, eu não vou contar toda a história que tinha por trás, mas era muito bonita, sabe? Então tem um significado muito profundo, assim. Foi muito legal. Que legal. Vale ressaltar também que a gente falou capela, mas era só o lugar capela, né? Foi só um Isso, momentinho isso. pra elas terem essa conversa juntas. E a gente, onde foi encorajado também, né? Que elas chegassem no jantar aí, tipo, pra um jantar especial também, né? Bah, e foi especial aquela Foi janta. especial. O que teve especial nessa Nossa. janta aí? Tinha massa e Meu, molhos, vários tipos de e molho. uma carne muito boa. Credo, que coisa bem boa. Sim. Então, muito bem. Então, tiveram esse jantar especial aí com os itens memoráveis que elas tiveram. E depois da janta, a gente entra ali no nosso mais um momento de capela. Só que uma capela Meio diferenciada. fake, não. Capela meio fake. Bia, A explica pra gente. A gente, então, se encontrou na capela, porque depois a gente ia ter um momento de fogueira, mas a gente só precisava ter um momento antes ali com elas. Então a gente teve nosso sorteio e tal. E depois disso, então, a Ana fez uma atividade com elas, pra elas ir pra fogueira. Pra lembrar como que era quando elas ainda não sabiam andar. Quando a gente não sabe andar, a gente engatinha. Então elas tinham um percurso que foi muito criativamente construído, com muitos elementos desafiadores, e foi muito divertido. Mas elas tinham que fazer esse percurso engatinhando, e em um dado momento, então, elas iam chegar na fogueira, né? Elas iam pra fogueira a partir daquele espaço. E foi muito divertido. Tipo, além de ser divertido, assim, foi, sem querer, um momento que linkou muito com o ensino que a gente teve na capela também, né? É, porque no final elas chegaram no alvo, né? Aham. E foi muito legal. Foi muito legal. Então, elas engatinharam aí por todo um percurso até chegar num alvo, e esse alvo levava pra fogueira. Aham. Isso E aí. o que teve nessa fogueira aí? Quer falar? Então, essa fogueira, a Patsy, ela deu ensino e ela falou na perspectiva de mãe, né? Então, ela falou da questão de quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E essa culpa carrega, assim, longos anos, assim. A mãe, ela se sente muito culpada por coisas que muitas vezes a gente fica tipo, não, mas não é tua culpa. Ou às vezes até por coisa que às vezes sim, sabe? Mas então a Patsy falou sobre essa questão de que mães erram, mães acertam, e da perspectiva de perdão, enfim, nisso tudo. E que isso pode ser encontrado em Jesus, né? Essa liberdade, né? Pode ser encontrada e viver isso também com alegria, né? Ser mãe e ser filha também com alegria. E foi muito especial esse momento, porque muitas mães se identificaram, né, com o que a Patsy trouxe. Ela trouxe exemplos dela e da Hannah, da filha dela, né? Então, muitas mães se identificaram. Foi um momento muito bom para as mães, mas com certeza para as filhas também, né? Eu até mesmo não sou mãe ainda, e naquele momento, um exemplo que ela usou da Hannah, que eu nunca tinha pensado que era importante, já me deu aquela luz, assim, né? Opa! Caramba, que dia cheio então, né? Bastante coisa pras mulheres, mães e filhas irem processando. E assim a gente vai chegando no final do sábado, no sábado à noite. E vamos entrando na finaleira do retiro no domingo de manhã, que começa com o quê? Roda de chimarrão. Roda de chimarrão. A gente tinha que ter uma musiquinha, né, pra roda de chimarrão, cara. Ia ser muito legal. Beleza, então. Depois da roda de chimarrão, houve o devocional. Segundo devocional do domingo de manhã, que a Bia vai dar uma explicadinha pra gente aí. Cara, esse devocional foi muito fofo. A perspectiva era mais de olhar para o que elas tinham aprendido uma com as outras. E a atividade prática que elas tinham para fazer era escrever uma carta, então, a mãe para a filha para mãe, e depois ler a carta olhando nos olhos da pessoa, assim. E foi muito bonito ver elas falando sobre isso depois também. E, enfim, a gente vai falar muito depois da facilitação final, mas elas compartilharam algumas coisas que elas trouxeram, assim, e de como foi... Às vezes é difícil, né? Afirmar as coisas bonitas que têm acontecido, assim, e agradecer pelos ensinamentos. E é bom ter algo proposto, tipo, era algo que elas... Era um momento para isso, então elas gastaram tempo com isso, assim, e foi muito... Tiveram tempo de fazer isso intencionalmente. Né? E elas também ali tiveram um momento onde, enquanto uma fala, a outra não vai falar nada, Isso. só vai ouvir, Só né? ouvir. Então, às vezes, claro que sai coisa, não é tudo flores, né? E ali a intenção era de ouvir e aceitar aquilo que a mãe ou filha tava falando também, né?
Muito bom, muito bom. Então, depois desse devocional, a gente vai entrando no nosso último momento de capela, Isso. onde, antes da gente entrar nas estações, que teve um momento de estações, ali no domingo de manhã, explica aí um pouquinho, a Bia, do louvor que foi proposto nesse domingo de manhã. Sim, no domingo de manhã a gente olhou então para uma passagem bíblica de pessoas que estavam caminhando e que Jesus estava caminhando com elas. A gente falou sobre o caminho de Emaús e sobre como aconteceu esse processo ali, né? Que Jesus estava caminhando com eles não entendiam que era Jesus. Então elas leram juntas a passagem, elas marcaram pontos importantes e depois elas compartilharam assim, algumas palavras-chave. E a gente falou um pouco assim sobre como... Primeiro sobre como a gente tá vivendo a vida comum do dia a dia, né? Lá no texto eles estão caminhando, eles estão comendo, coisas normais estão acontecendo e Jesus tá presente, assim, né? E a gente conversou um pouco sobre isso, assim, de como a gente tem essa possibilidade de viver as coisas ordinárias do dia a dia, assim, com a presença de Jesus e como isso é muito massa. Muito bom, muito bom. Bah, eu adoro esse texto de Lucas 24 aí. É uma preciosidade. Muito bem, então depois do louvor teve esse nosso último momento de estações. Então vamos agora explicar as outras 2 estações que a gente tinha também, então. Ana. Show. A gente teve então a da confiança cega. Foi muito legal, assim, elas tinham que ficar vendadas. No primeiro momento só as mães e depois só as filhas. Mas enquanto tinha, então, digamos, as filhas vendadas, as mães, elas estavam um pouco mais distantes das filhas e estavam falando para elas percorrerem um caminho e sentar numa cadeira. Só que no meio do caminho tinham muitos objetos, muitas coisas que elas poderiam tropeçar. Mas o objetivo era não encostar no objeto, né? Então elas deveriam ouvir, escutar o que a mãe falava e... Olha só, estão pegando? Bem prático. Bem prático. Bem prático. E chegar lá no objetivo que era sentar, né? Então, depois trocava, as filhas tinham que falar pra mãe e a mãe ouvir. Foi muito interessante observar, assim, elas identificando a voz da mãe, né? E querendo ou não, só identifica aquela que conhece a voz da mãe, aquela que de fato escuta, né? Depois, então, a gente teve um momento de conversa. Conversa sobre isso, sobre como que tá a confiança delas umas nas outras, em Deus, né? E sobre o quanto elas também... As coisas no caminho, né? E foi um momento... A mãe pode te ajudar a não tropeçar. Exatamente, exatamente. E como às vezes as filhas Tem estão ideias vendo boas. coisas que a mãe não tá vendo. Isso. Olha só, que riqueza. Muito bom. Muito bom. Então, essa foi a nossa terceira estação. E a quarta e última, Bia. A quarta foi nó e laço. Essa foi interessante. Elas tinham uma atividade que tinha uma corda que tinha um nó e cada uma, né, da duplinha ali, tinha que segurar uma ponta dessa corda e usando só uma mão e sem soltar a corda, elas tinham que desfazer esse nó e depois transformar essa corda em um laço, tipo cadarço, assim, de calçado. E depois elas conversavam, então, sobre o que são nós na vida, né, de mãe e filha, assim. Pensar se elas tinham algum nó que nunca tinham aberto, que poderiam falar uma com a outra. E como que elas poderiam fazer a relação delas sair desse nó e se tornar um laço, o melhor laço que elas poderiam fazer, né? Quais eram as coisas práticas que elas já estavam vendo que elas estavam fazendo e que elas deveriam continuar ou mudar pra fazer a relação se tornar melhor, né? E mais bonita. Nossa, muito bom. Pega essa aí, galera. Sair do nó e entrar no laço. Que coisa mais linda. Povo, estamos chegando aí na finaleira do nosso retiro, esse encerramento das estações. A gente sempre busca encerrar os nossos retiros com a tal da facilitação final. Vou pedir para vocês explicarem um pouquinho desse momento, o que foi proposto, mas também alguma coisa que talvez tenha marcado vocês, se vocês quiserem compartilhar. Esse é um momento onde a maioria das pessoas tem a oportunidade de falar o que elas aprenderam no retiro, então se quiser dar aí pra galera também que tá ouvindo, ter uma noção aí um pouquinho do que saiu de ensino, ou o que ficou marcado nessas mães e filhas. Eu acho assim que aqui no Quest a gente tenta sempre levar o ensino de uma forma com que elas deem continuidade, que não vai ficar só aqui, né? Então a gente iniciou a facilitação com um momento onde elas iam pintar os pés umas das outras com tinta guache, iam dar uma pegada, né? Marcar o pé num papel
E ali elas iam escrever o que elas iam colocar em prática e se comprometer a colocar em prática saindo do retiro, né? Então, acho que isso foi muito importante também em todo o momento da facilitação final para elas refletirem, né? Aquilo que realmente tá ali falando, né, no coração de cada uma, assim. E aí a facilitação, essa foi a abertura, assim, da facilitação. E aí nos momentos de compartilhar, enfim, elas trouxeram essas palavras que elas colocaram, né? Muitas delas vistas até nas próprias estações, né? E daquilo que elas mais gostaram também do retiro. E que mais desafiaram, assim. Teve um momento, assim, onde eu achei muito especial, assim, uma mãe que trouxe o quão diferente ela e a filha, elas são. E o quanto isso é bom, né? No início ela achava que isso era ruim. E que ela queria uma filha parecida com ela queria fazer coisas com a filha e elas são realmente muito diferentes. E agora ela consegue enxergar a beleza dessa diferença, né? E de estar aprendendo de fato com a filha e a filha tá aprendendo com a mãe, assim, né? Foi muito bonito isso, assim. Foi muito massa. Ela, inclusive, leu a carta que ela escreveu pra filha no devocional, né? Isso. Foi muito bonito, muito bonito. Outra coisa que eu lembrei também, que algumas mães compartilharam, de que foi um momento muito bom entre mãe e filha, né? De crescer, mas de que foi bom ver que outras famílias passam pelas mesmas coisas que elas estão passando, assim. E como isso traz aquele conforto de tipo, ufa, não sou só eu, mas também de que existe uma continuidade, né? Dá pra ser diferente, assim. Foi muito legal também elas falando sobre outras mães e filhas. Tipo assim, tinha uma filha que ela era adulta e ela estava com a mãe. E uma outra mãe elogiou a forma que elas estavam lidando uma com a outra, assim, a parceria, a amizade, e como ela queria se inspirar nisso pra melhorar a relação com a filha dela, assim. E, cara, isso é muito massa, tipo, vai muito além da programação, né? A gente não tem como escolher as pessoas que estão vindo, e Deus escolheu e falou muito no coração de outras pessoas através da vida das outras pessoas, assim, isso é muito bonito. E cada uma delas compartilhou algo, assim, não foi a mesma coisa, sabe? Não foi tipo, saímos daqui. Né? Foi muito específico, bem diferente uma da outra. O ambiente de facilitação final cria essa comunidade intensa, né? Sim. Onde tu pode estar encorajando e sendo encorajado no mesmo sentido. Muito bom, então, meninas. Muito obrigado pelo tempo de vocês e compartilharem com a gente este retiro de mães e filhas. Dá um tchauzinho pra galera aí. Tchau, galera! Aê! Estamos terminando mais um podcast. Uhul!